Agora nós vamos ter a nossa palestra com o Fernando Medeiros, que fala sobre Shift Left versus Shift Right na qualidade. Qual abordagem escolher? Muito bem-vindo, Fernando. O palco é todo seu. Olá, Letícia. Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Estão me ouvindo bem? Ótimo. Raquel, prazer estar na sua companhia. Muito legal. Parabéns aos colegas que já palestraram antes de mim. Gostei muito das apresentações, muito bacana os assuntos. Primeiramente, vou fazer a minha audiodescrição. Sou homem, pele morena, sou descendente de índio. Tenho o cabelo comprido, ele está raspado na lateral, tem um coque acima da minha cabeça, tenho um cavanhaque também, eu uso um cavanhaque, uso óculos com armação redonda, na cor preta, estou com uma camisa azul com umas listrinhas em preto, o fundo de tela que é o logo do MTC. Agradecer a Raquel pela companhia dela, agradecer aos organizadores do MTC. Eu estou extremamente feliz de estar palestrando nesse evento que é referência no Brasil para a área de teste e qualidade. E desejar um bom evento para todos e agradecer a presença de todos aqui. Deixa eu compartilhar a minha tela. Tudo ok com a minha tela? Todos veem? Se puderem sinalizar com um sim, eu agradeço. Todos veem a minha tela? Acho que sim, né? Vou seguir aqui. Bom, Shift Left, Shift Right Testing. Qual abordagem escolher para a área de qualidade? Bom, eu vou falar para vocês que o entendimento... Muito obrigado aos que responderam aí sim, viu? Vou falar que o assunto, o entendimento do Shift Left e Shift Right testing, ele é muito fácil, ele é muito simples, vocês verão, se vocês pesquisarem sobre o assunto, verão que é um assunto de muito fácil entendimento, porém muito difícil de se aplicar. Isso eu estou falando da minha experiência, muito difícil de se implementar. E por que difícil de se implementar? Pensando em maturidade, níveis de maturidade, pensando no nível de maturidade da empresa, dos times, dos profissionais, isso voltado para a qualidade. E quando eu estou falando sobre maturidade, eu não estou pensando no RUP, não estou pensando no CMMI, e sim eu estou pensando em domínio de negócio. É muito complexo de se implementar o Shift Left Testing, Shift Right Testing, por causa do nível de maturidade. Enfim, sobre a temática, gostaria de citar que ela bebe ali da fonte da cultura do DevOps. Essa palavra abordagem que está no título, né, dessa temática, atente-se ela como a comportamento. Se procurarem no dicionário, um dos itens lá vai citar sobre comportamento. E eu peço a compreensão dos mais experientes, que já têm domínio sobre essas abordagens, sobre todo o conteúdo que eu vou falar, que o intuito é deixar todo mundo na mesma régua, com a mesma autonomia de entendimento sobre os assuntos que eu vou percorrer aqui com vocês nessa apresentação. Dica de professor, né? Apesar das apresentações serem disponibilizadas no YouTube depois, mas caso alguém queira já... o Fernando citou lá sobre CMMI, o que significa isso, né? Para procurar no Google, né? Anotem aí no papel, né? Eu tenho essa prática de anotar tudo que eu vou falando, tudo que eu vou ouvindo, né? Bom, falando um pouquinho do Fernando Medeiros, estou QA na ZUP, tenho a formação de bacharel em sistemas de informação,
MBA em teste de software, pós em arquitetura de software soluções, esse é o curso que eu estou realizando nesse exato momento, licenciatura em música, bacharel em guitarra, algumas certificações em teste de software, na área de desenvolvimento, muitos cursos. Esse é um pedacinho do Fernando. Para quem me conhece sabe que eu já traspassei muitas áreas. Pensem assim, um feirante que estaquear. E assim, vocês podem olhar esses cursos, né? Licenciatura em música, bacharel em guitarra, atuei muitos anos como guitarrista profissional, enfim, é uma trajetória passando assim, as barbas, o cavanhaque com alguns pelos brancos e os cabelos, né? Já são passados mais de 5 décadas aí de vivência, então já passei por muitas áreas, né, profissionais. Entrando um pouco na agenda, modelos de desenvolvimento de software, Shift Left Testing, Shift Right Testing, qual abordagem escolher. E aí os 2 últimos itens vai ser um pouquinho mais de dica ou compartilhamento das minhas experiências com essas abordagens que eu quero deixar para vocês. Shift Left e Right, com foco no QA e foco no time. Para a gente iniciar, deixo uma frase para a gente refletir. Como se movimentar, e aí eu penso movimentar até ali fazendo um match com a palavra shift, né, de mover, durante o ciclo de vida de desenvolvimento de software, visando alcançar mais qualidade e agilidade. Sonho de consumo de todos os times que desenvolvem software. Bom, para iniciar, vou trazer um conceito, uma mentalidade, vamos dizer assim, o BDUF, que é um acrônimo para Big Design Upfront, que eram todas as decisões tomadas no início do projeto. Aí vocês podem me perguntar, Fernando, qual todas as decisões? Imagine nosso time aqui, todos que estão aqui, fazemos parte de um grande time e vamos desenvolver um software. Também vamos imaginar que estamos em dezembro de 2019 e trabalhamos ali com o modelo de desenvolvimento de software tradicional, temos esse conceito do BDUF, né, na veia, e aí vamos fazer o planejamento de desenvolvimento de um software. O planejamento nos diz que levaremos ali de um ano e meio a 2 anos para entregar esse software, só que é dezembro de 2019. Imagine que no ano de 2020 entrou uma pandemia e o mundo virou de ponta cabeça. Imagina onde poderia ir esse planejamento, né? Formato de trabalho que mudou, tantas coisas mudaram e tecnologias também. Essa não era uma boa prática, nunca foi uma boa prática. É muito atrelado aos modelos, que é o próximo slide que eu vou entrar. Por quê? Principalmente hoje não é uma boa prática. Vou trazer 2 acrônimos, VUCA e BUNNY. O VUCA um pouco mais antigo, que eu ouço falar de VUCA, que é o acrônimo de volátil, incerto, complexo e ambíguo. E o BUNNY, frágil, ansioso, não linear, incompreensível. É instabilidade total. E é só a gente olhar para o mundo e ver como o mundo está, né, nesse exato momento da nossa vida. Já era volátil no VUCA, agora, assim, gostei demais ali da palestra, a primeira palestra que a gente teve, né, da Débora, né, de coisas até de ansiedade, enfim, é um mundo muito instável. Imagina se fazer um planejamento para 2 anos, né, usando o exemplo que eu dei, as dificuldades da gente conseguir cumprir isso. Entrando no modelo de desenvolvimento de software, mais conhecido, que a gente tinha chamado de cascata, o waterfall, onde cada atividade que precisava, que ia se iniciar, precisava que a atividade anterior
terminasse, fosse concluída. Aqui a ideia não é trazer, né, todas as fases do cascata e nem, né, explicar como funcionava exatamente o cascata a fundo, mas é mais para dar a ideia de como se construía software e ainda, dependendo do nível de maturidade, como se tem no início, da empresa ainda se usa, se trabalha dessa forma com cascata, depende muito do contexto da empresa. A minha situação tá uma mescla, né? Tô indo para o ágil, mas o pessoal até chama de cágil, cascata, mistura de cascata com ágil. Mas a ideia do cascata era, eu tinha ali, por exemplo, nessa imagem tem uma fase de requerimento, a outra de projeto, a outra de implementação, e, por exemplo, a fase ali de teste, né, de verificação, estaria ali na 4ª posição, aguardando as atividades, todas aquela frente cognitiva, né, do pessoal, dos profissionais de teste, para entrar em ação. Imagina como era fácil dar ruim. Né? Não sei se vocês os mais veteranos, sim, né? Eu estava lá também, né? Mas quem é mais que está entrando na área agora, já deve ter ouvido falar, nossa, né? Eu ouvi já dizer que tinha época que os desenvolvedores brigavam ali com os QAs, né? Porque os QAs achavam bugs. Era essa época aí, exatamente essa época. E o que acontecia? Gargalo para a entrega do produto, enfim, cascata. Eu imagine que todas as colaborações que que o time de qualidade, e aí eu não vou descrever os papéis em si que esse time tinha, mas todas as condições de colaborar com atividades das disciplinas de qualidade e teste de software, pensando estático e dinâmico, desde o início do projeto. Isso não existia. Né? Então, assim, quando caía, por exemplo, um requisito que os QAs descobriam ali, enfim, às vezes o projeto tinha que voltar para a prancheta. Participei de um projeto desenvolvido em 1 ano e ele foi jogado fora, para o lixo, vamos dizer assim, porque não atendeu aquilo que o cliente queria. E aí evoluímos para um modelo iterativo e incremental, que é um modelo que bebe ali, né? Desde lá dos anos 2000, o Manifesto Ágil. Aí surgiu modelos de desenvolvimento de software, e aí vem os métodos ágeis. Eu trabalho com o framework Scrum. E aí a ideia aqui do modelo iterativo incremental são atividades que ocorrem em tempo muito curto, passando por todas as atividades que os papéis dentro de um time ágil precisam desenvolver, e aí é muito mais fácil, né? Houve grandes ganhos, mas é muito mais fácil a gente pivotar ou mudar de rota. Imagine um transatlântico que você tem um leme, você faz um pequeno movimento nesse leme, para ele fazer uma curva ou mudar de rumo, quantos quilômetros ele precisa percorrer. Se eu já estiver num barquinho, eu já mudo a rota em questão de metros. A ideia do iterativo incremental vai muito de encontro a isso. O framework Scrum, eu trabalho com esse ciclo de desenvolvimento a cada 3 semanas. Então, algo não está bacana, a gente consegue mudar muito rápido. Nesse próximo slide, que tem um compare, né, de como era o cascata do lado esquerdo, né, linear, sequencial, fase após fase, e cada um ficava ali aguardando, né, a liberação da fase anterior para começar suas atividades, como eu falei. E do lado direito, o ágil. E cada ciclo dessa voltinha aí que está no slide, ocorre todas essas fases que estão na parte de baixo, requisitos, análise, desenho, enfim, ciclos muito curtos e o ganho é muito grande. Agora, bora para um dos temas, Shift Left Testing, mover atividades de teste para o início do ciclo de desenvolvimento. Eu gosto muito de usar a palavra antecipação, antecipa ação, que é mover, se eu fosse traduzir ao pé da letra, Shift Left, mover para a esquerda, nesse gráfico, olhando o lado, a vertente da parte vertical aí que está falando mais sobre volume, né, de atividades, e na parte horizontal eu tenho ali as fases que acontecem
do ciclo de vida do desenvolvimento do software, e eu consigo ver quando eu movo atividades, aonde está, né, a maior volume de atividades de qualidade, que no caso aí moveu para a esquerda, está no início, né, na parte ali de definição de requisitos, discover, enfim, né, movo para a esquerda. Isso é o Shift Left Test. Eu, desde o início, já consigo colaborar com as questões de qualidade para o time que eu atuo. E aí eu vou entrar na questão de alguns modelos de teste Shift Left. A gente teve uma evolução, e aí esses 4 itens em tela que eu vou ler para vocês, ele descreve um pouco dessa evolução, que eu tinha um modelo tradicional, foco nos testes de unidade, integração, teste de mudança incremental à esquerda, dividir o desenvolvimento em partes menores e com tempo mais curto para simplificar o processo. Agile DevOps, teste em várias sprints e ciclos de duração mais curto e restrito a testes de desenvolvimento, não é usado em testes operacionais e, baseado no modelo, se concentra na arquitetura, requisitos, executáveis, design de software. É um modelo praticado no início ali do ciclo de desenvolvimento, como falado. Agora que eu vi meu tempo, vou correr um pouquinho aqui. Benefícios do teste Shift Left: agilidade na entrega, melhoria na qualidade, maior confiabilidade, economia de custos, menos retrabalho, incorpora automações de teste, aumenta a produtividade, detecção de defeitos antecipadamente, prevenção, comunicação e colaboração aprimoradas. Gosto muito dessas duas palavras, comunicação e colaboração. Isso vem das metodologias ágeis. Limitações do teste Shift Left. Fernando, tem limitação a curto espaço de tempo, pela minha experiência, até haver que isso se torne inerente à prática do profissional. Então, tem um aumento de investimento inicial, pode haver necessidade de recursos adicionais e maior esforço, desafios de cobertura de teste, a evolução no desenvolvimento de software, requisitos e projetos podem mudar com o tempo, VUCA e BANI, ênfase excessiva em teste, desaceleração no processo de desenvolvimento, precisa ter um alinhamento até que tenha ali uma convergência de prática de se desenvolver software, principalmente automação, time dev com o time QA, até ter esse equilíbrio também leva-se um tempo. Fernando, e qual a estratégia para começar com o Shift Left Test? Planejamento, envolvimento de atividades de teste e colaboração ao pessoal de negócio, testes estáticos, validação do design dos requisitos do projeto, estratégia de teste unificada, teste de ponta a ponta do ciclo de desenvolvimento, analisando as dependências de software, ambiente, automações e por aí vai, atendimento aos requisitos, negócio, domínio de negócio, que foi citado lá quando eu falei sobre maturidade. Por parte de todos os envolvidos. Gestão de riscos, mitigação e gestão para reduzir riscos de falha. Bom, do outro lado, Shift Right Test. Se Shift Right mover para left é para a esquerda, right para a direita. Mover ali, eu tenho um volume de atividades utilizando o mesmo gráfico, né? Mas para o final, pré-produção e produção. Não confundir com aquelas questões do cascata, onde eu tinha um silo, e esse silo pode haver até no ágil, dependendo da maturidade. São atividades que eu vou realizar pré-produção e produção de software. Tenho os tipos de modelos de Shift Right, que é um teste AB, foco em determinar qual design gera mais conversões. Monitoramento contínuo de qualidade, foco na melhoria da qualidade durante todo o estágio, né? Testar durante todo o estágio. Teste de caos, prática de introduzir erros no sistema para verificar sua funcionalidade e recuperação em condições de erro. Fiz dias atrás teste na AWS, EC2, teste de caos. Lançamento canário, implantação lenta de alterações em um pequeno subconjunto de instâncias para teste antes de aplicá-las a uma infraestrutura completa. Implantação blue-green, execução de 2 ambientes de produção quase idênticos, alternando usuários sintéticos, usuários reais entre os dois, conforme eles fazem pequenas alterações. É uma mudança de chave
para mudar de ambiente, lançar um produto sem ter no mínimo de impacto. Benefícios do teste Shift Right, tem muitos, trouxe 2, feedback rápido, que a gente consegue coletar dos usuários, e a cobertura máxima de teste. E aí a capacidade do profissional de qualidade, o céu é o limite. Nesse slide tem o quê? O Shift Left Test garante que o software atenda ao design, e aí eu tenho ali uns blocos, né? A parte de requerimentos, de código, de build, e Shift Right garante desempenho, resiliência, confiabilidade, segurança. Pensar no negócio, do lado do Shift Left, coisas mais atreladas a funcionais, e quando eu vou lá para o Shift Right, aí eu tenho tudo pautado em requisitos não funcionais. Qual abordagem usar, Fernando? Bom, no slide anterior a gente consegue ver teste durante toda a jornada do ciclo de vida de desenvolvimento de software. Ambas abordagens. Trabalhar com ambas, né? Todas as práticas e atividades de qualidade durante todo o ciclo de desenvolvimento de software. Lá no Cascata, a gente tinha uma questão que eu esqueci de citar. A responsabilidade da qualidade era atribuída ao pessoal de qualidade e teste. Né? Quando tinha um bug, a culpa era dos testadores. Já no modelo ágil, particionado, todos são responsáveis pela qualidade. Ok? E volta a pergunta, como se movimentar durante o ciclo de vida de desenvolvimento de software, visando alcançar mais qualidade e agilidade? Conforme falado no slide anterior, praticando ambas as abordagens. Bom, aqui vem aquela questão da dica. Fernando, como que eu vou levar para o meio que eu estou atuando, né, para o time que eu estou trabalhando, essas práticas? Como eu posso levar? Primeiro, você tem que ter os skills, né, e como que eu me movo, né, fazendo ali um paralelo, né, com o movimento ali dessas abordagens para o time, pensando o Fernando profissional, no caso, né? Poxa, hoje eu só testo manual, preciso me mover mais próximo da área de desenvolvimento de software, então eu vou começar a fazer automação de teste, já faço automação de teste, vou olhar mais para a questão de teste de unidade, vou dar passos atrás, volto mais para o lado de negócio, vou entender a disciplina de engenharia de requisitos para conseguir colaborar com histórias, com os requisitos funcionais e principalmente não funcionais. Vou colaborar com critérios de aceite. Se eu vou um pouco pensando, né, no right, poxa, eu não tenho grandes conhecimentos de nuvem, então vou me aprimorar questões de nuvem. Vou me aprimorar em observabilidade, vou me aprimorar em métricas, enfim. E aqui, pensando no time, como o QA, né, aqui eu tenho o papel do X, PM, Dev e o QA, como que eu posso colaborar? Bom, alguns exemplos de colaboração. Eu tenho uma par, que é o X, e a gente trabalha muito junto, a Ju, e a gente sempre está falando de questões na prototipagem, usabilidade, acessibilidade, questões da WCAG que eu posso trazer para colaborar com as specs que ela está fazendo no protótipo. Se eu for pensar lá para o pessoal de negócio, gerente de projeto, analista de requisitos, PM, PO, como consigo colaborar usando, por exemplo, padrões FURPS+, ISO IEC 25010. Para o pessoal de Dev, poxa, eu tenho um conhecimento de uma técnica de Dev para testes de unidade, que é o MCDC, não é o ECDC, Modify Conditional Decision Coverage, que é uma técnica usada para teste de unidade. E eu tenho N maneiras de colaborar com o time. Primeiro eu tenho os skills, depois passo esse conhecimento, dissemino esse conhecimento para os meus pares. Vou trazer uma frase que pode soar até fora do contexto, mas vocês vão entender qual que é a minha ideia de trazer essa frase. Quando não podemos mais mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Quando o ambiente para sua prática de QA te limitar,
você mude você. Eu passei por isso, tem amigo que está aqui, tem um baita profissional que está aí nos assistindo, nos prestigiando, eles sabem muito bem disso. É apenas uma dica de uma pessoa que já está mais de uma década aqui, né, percorrendo essa área de QA. Não se permita se limitar e trazendo a questão do se mover, tanto para a abordagem quanto para os seus próprios skills. Procurem, né, sempre um lugar que vocês consigam evoluir bastante. Bom, obrigado, era isso que eu gostaria de deixar. O conteúdo foi um pouco intenso, peço desculpa aos colaboradores, aos organizadores, né, estourei um pouco o meu tempo, mas, assim, gostaria de deixar todo esse conteúdo com vocês. Fico à disposição, minhas redes sociais estão aí, gosto muito de ajudar as pessoas, então podem entrar em contato comigo que eu vou retornar a vocês. E é isso. Muito obrigado, gente. Um ótimo dia a todos vocês aí. Fico lá na sala aguardando vocês se quiserem bater um papo comigo. Muito obrigada, Fernando, pela palestra. Muito interessante o conteúdo que você trouxe aí, viu? Acho que dá tempo da gente fazer algumas perguntinhas. Bora? Bora lá, Luísa, gratidão, viu? Imagina. Então, primeira perguntinha aqui. Deixa eu abrir ela aqui. Quando o time todo trabalha o processo de qualidade dentro do time, todas as tarefas saem com muita qualidade. Você também vê ainda mais esse aumento na qualidade de software entre integrantes dos times? Mais qualidade? Eu penso assim, a qualidade é muito subjetivo, mas é algo requerido. Se a gente olha, né, nos pilares das empresas, né, quando a gente entra e fala assim, o que a empresa ali tem como pilar, né? Qualidade. Eu acho que quanto mais conhecimento, cada papel, independente qual modelo, né, que se use, se é um framework, se é um método, independente do método que se use para desenvolver software, o conhecimento sobre qualidade, eu acho que assim, teremos uma palestra sobre cultura de qualidade, estou ansioso para ouvir. Eu acho que o pessoal de qualidade, ele tem essa responsabilidade sobre a cultura de qualidade, disseminar para os papéis tudo que vai trazer mais qualidade, como eu passei ali, né, sobre cada um dos papéis, necessário, faz-se necessário. Precisa, se quiser utilizar essas abordagens, precisa se disseminar o conhecimento. Não sei se eu respondi, mas se a pessoa que fez a pergunta quiser entrar na sala para a gente bater um papo, vai ser bem-vindo. Legal. O Shift Left e Shift Right podem ser usados juntos? Em todos os projetos dá para aplicá-los? Eles independentes também dá para utilizá-lo? Sim. Pense assim, eu vou responder de uma forma que vai ser bem resumido. Praticamente todos os projetos, né, vão ter requisitos funcionais e não funcionais. E aí eu vou ter que pensar, conforme a gente viu, questões shift right, eu estou olhando mais para requisitos não funcionais. Questões shift left, eu estou olhando mais para requisitos funcionais, comportamentos. Então, assim, dá para praticar, mas tem que se analisar cada contexto. Cada contexto. Estou desenvolvendo o quê? É um produto? Ok, acredito que sim. É um serviço? Né? Eu preciso analisar cada contexto. Mas o ideal é que sim, porque, pense, a ideia disso daqui eu testo durante tudo que eu estiver produzindo. Tudo que eu estiver produzindo, eu vou testar, em todo momento. Seja teste estático, seja teste dinâmico. Legal. Temos mais uma aqui, Fernando. Bora lá. Na atuação de testes unitários, você hoje puxa para o lado de back e front ou apenas um deles mediante o tempo de sprint? Repete, por favor, na atuação. É que eu não estou com Na o outro atuação... monitor. Não se preocupe.
Na atuação de testes unitários, você hoje puxa para o lado do back e front, ou apenas um deles, mediante o tempo da sprint? A back sempre, né? Assim, porque eu utilizo a pirâmide de teste como estratégia de teste, e também pautado no quadrante ágil de teste. Mas eu digo que depende do seu contexto, do seu front. Se o seu front, né, não vai ter grandes questões do back, né? O seu front é algo mais importante, então, de repente, o seu contexto, você vai ter que validar mais testes de unidade dos seus componentes no seu front. Mas a prioridade, se eu tenho back, é sempre começar ali da base da pirâmide. Legal. Uma última para a gente fechar aqui. Consegue compartilhar alguma experiência que realizado o teste em Shift Left e Shift Right, do sucesso e insucesso, e o porquê dos resultados? Sim. Eu tenho uma squad de atuação na qual já a definição, o meu apoio com questão de histórias de usuário, então fiquei muito próximo ao PM, inclusive nas definições do negócio, então eu consegui colaborar com essa questão do negócio. 2 devs que nunca tinham desenvolvido um front pensando em acessibilidade, eles entregaram uma tela extremamente acessível, então foi um baita aprendizado para os dois, e para a gente, né, muito mais. Então, tanto com a parte de negócio, a gente conseguiu forrar todas as questões de critérios de aceite, pensando não só em requisitos funcionais, mas não funcionais. A prototipagem, eu desenvolvi um fluxo de desenvolvimento, pensando em acessibilidade, não dá tempo para falar sobre ele, na sala eu consigo compartilhar com vocês. A parte do protótipo foi pensado também nas specs, pensando na acessibilidade. Esses devs fronts entregaram telas acessíveis, o projeto ali, a feature que foi desenvolvida acessível. E a gente também trabalhou com questões da performance dessa entrega. Não foi desenvolvido métricas, porque esse projeto saiu da minha mão, mas a ideia era pensar em questões de métricas daquilo que depois já estava entregue. Então, dá para a gente pensar. Para o lado do Shift Right, alguns podem até achar um pouquinho estranho. A gente pode pensar até em colaboração com a área de FinOps, economia. Os meus smoking tests, os meus frameworks, testes que estão automatizados, o quanto que eu consigo economizar a questão de esteira e evoluir esses frameworks para a área de FinOps, pensando no nós, né, nós empresa, e em questões de economia. A ideia de QA, né, em todos aqueles papéis, vai muito mais. Para onde eu enxergo, pela minha experiência, que o papel está indo? Engenheiro. Ser um engenheiro de qualidade. Amplitude sobre todas as atividades que estão atreladas às disciplinas de qualidade de teste de software. Legal, Fernando. Bom, pessoal, é isso. Muito obrigada, Fernando, pela sua participação. Muito legal o conhecimento aí que você trouxe para a gente. O Fernando vai estar na sessão dele, pessoal, então vai ter uma salinha, quem quiser trocar uma ideia, aprofundar em algum tema, alguma pergunta que não pôde ser feita, podem acessar lá, que ele vai estar esperando vocês. Então é isso. Obrigada, Fernando. Gratidão, Luísa, gratidão, Raquel, e a todos vocês aí que me acompanharam. Um excelente dia e continuidade de evento. Obrigada.